Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, 9 projetos de lei estão em pauta para leitura no expediente e podem começar a discussão aqui no Parlamento. Entre eles, a iniciativa do deputado Chambinho, que prevê a inclusão da disciplina Educação Financeira no currículo escolar da rede pública capixaba. Acompanhe os trabalhos com a gente. Décima sexta sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, eu solicito aos presentes que coloquem em posição de respeito. Eclesiastes 10, 2. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas a declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da Alice. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer o pedido de 1 minuto de silêncio. Não havendo nenhum deputado que deseje fazer pedido de 1 minuto de silêncio, antes de darmos início aqui à fase do expediente, eu quero ler apenas aqui uma determinação. Considerando o disposto no artigo 178 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, determina a juntada do projeto de lei 108/2026, de autoria do deputado Deninho Silva, ao projeto de lei 100/2026, de autoria da deputada Irine Lopes, por versarem sobre matérias correlatas, que dispõem sobre a prioridade e a flexibilização de registros para a inclusão de mulheres em situação de violência doméstica e familiar nos programas habitacionais de interesse social no âmbito do Estado do Espírito Santo e dar outras providências. Passaremos então agora à fase do expediente, primeira fase do expediente para simples despacho. Item 1, ofícios número 7/2026 e 871/2026 do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2026, ciente à Comissão de Finanças. Ofício 2... item 2, ofício 17/2026 e 66/2026, deputado engenheiro José Esmeraldo, comunicando sua desfiliação do Partido Democrático Trabalhista, PDT, e filiação no Partido União Brasil, requerendo por conseguinte a alteração nos registros dessa casa e no painel eletrônico do plenário de Seu Cardoso, ciente à Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Do item 3 ao 11 tratam-se de projetos do governador do Estado e de parlamentares para os fins que especificam. O despacho para os itens 8 e 11 devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringir o artigo 163, parágrafo único, inciso 3º, 6º e artigo 91, incisos 1º e 2º da Constituição Estadual. O despacho para os itens 4, 5, 7, 9 e 10 após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela presidência. O despacho para o item 3 junte-se ao PL 100/2026. É isso aqui? Item 6. O despacho para o item 6 é o projeto de lei 121, deputado Deninho Silva, que institui campanha estadual de conscientização sobre o uso de inteligência artificial no âmbito das escolas da rede pública estadual de ensino do Estado do Espírito Santo, da outras providências. Junte-se ao projeto de lei 95/2024. Passaremos agora ao item 12, que é o requerimento de informação 39/2026, deputada Camila Valadão, à Secretaria de Estado de Educação, solicitando informações acerca da educação básica para atividades extraclasse, como planejamento, avaliação e formação contínua. Oficie-se. Segunda parte do expediente, sujeito à deliberação.
Do item 13 ao 15, tratam-se de requerimentos para a realizações de sessões solenes. Em discussão, os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovados. Do item 16 ao 23, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as indicações das senhoras e dos senhores deputados. Passaremos então agora à fase da ordem do dia. Primeiro item, discussão especial em terceira sessão do projeto de lei 65/2026, deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre a suspensão do prazo de validade de concursos públicos no Estado do Espírito Santo em períodos de vedação eleitoral para nomeações de candidatos, publicado no edital do dia 27/2/2026. Não havendo deputados inscritos, as matérias seguem para as comissões. Item 2, discussão especial em primeira sessão do projeto de lei 339/2025, deputado Coronel Wellington, que autoriza a instituição de atividades físicas regulares como medida preventiva de saúde na Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, da outras providências, publicado no edital do dia 2/6/2025, não havendo deputados inscritos, a matéria segue para a segunda sessão. Passaremos então agora à fase das comunicações. Peço lá a Fabiana, exatamente, que nos ajude. Com a palavra o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, uma boa tarde a todos vocês. Nós gostaríamos de citar que hoje nós tivemos uma reunião muito proveitosa da Comissão de Agricultura, na qual o tema proposto pelo presidente foi a cadeia produtiva do morango aqui no estado, e que nos chamou a atenção a dificuldade que a sociedade, os produtores capixabas têm na questão da produção do morango aqui no estado, haja vista a importação do morango de outros países. Então, nós conseguimos identificar alguns gargalos no sentido de que esse morango que está sendo importado e esse morango que está sendo congelado, ele está vindo aqui para o estado num preço menor do que os próprios produtores conseguem produzir. E aqui, pasmem os senhores e senhoras, o preço que é praticado pelo estado para que com esse material, com esse produto, se você tiver ele in natura, você é isento. Mas se você congelar esse produto, você, a partir do momento que você vai comercializar, você paga um imposto de 17%. Então, é muito importante que nós tenhamos uma política pública voltada para nós termos a atenção devida a esses produtores, dando voz realmente a quem produz, estejam dentro da agricultura familiar, produzindo nos municípios capixabas, principalmente nos municípios serranos. Principalmente porque esse morango que é importado, nós não sabemos a origem dele, quais os produtos defensivos, os venenos que são aplicados nesse produto para chegar à mesa do brasileiro. Então, nós, por um lado, temos os produtos que são produzidos aqui com direcionamento, com regulamentação dos produtos para combater os problemas, a broca, os fungos nos produtos daqui, que são certificados, e lá em outro país nós não temos essa certificação, nós não temos essa certeza, colocando na mesa do brasileiro um produto que pode estar envenenando o nosso povo. Então fica aqui, em nome de todos os produtores, agricultores que estiveram aqui presentes, produtores de morango, que nós possamos fazer essa consideração, essa reflexão, para que nós possamos apoiar esses produtores de morango, em termos de preço, mudando inclusive a legislação, não considerando que esse morango congelado, que é, na verdade, ele que baliza o preço do morango in natura, ele possa ser considerado já qualquer tipo de melhoramento nesse produto, e sim
que eles estão fazendo a manutenção do produto in natura para uma eventual comercialização. Nós gostaríamos de fazer uma leitura aqui, senhor presidente, de um documento oriundo dos candidatos que participaram do concurso público da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que eles dizem que são gratos pelo apoio do governo do Estado e demais instituições que apoiaram no aumento de número de convocados para a realização do teste de aptidão física. Esses mesmos candidatos compreendem a necessidade de ajustes dos termos do edital e no cronograma previsto para que possa viabilizar o aumento do número de candidatos. Contudo, tendo em vista o descumprimento do prazo de divulgação do gabarito final da prova objetiva e do resultado preliminar e das suas respostas aos recursos, os candidatos se sentem prejudicados pela falta de informações concretas por parte da banca, não havendo expectativa real de quando será dado prosseguimento às demais etapas, e nem de futuras alterações no cronograma do concurso. Parte dos candidatos aguardam informações para agendar viagens até o Estado, outros já ocorreram despesas médicas para obtenção do laudo e para a realização do teste físico. Tal situação está criando uma grande insegurança, visto que os prazos previstos são muito apertados. Por fim, eles ressaltam o respeito a todos os candidatos e todos os trâmites necessários, e é esperado por todos eles um posicionamento concreto da banca e BAD acerca da situação atual, e não uma notificação vaga que não deixa claro sequer o cronograma atual será respeitado. Então é muito importante, está chamando a atenção esse concurso da Polícia Civil, com diversas ações e questionamento às questões das provas, a questão das datas que eles deram como referência de dar a relação dos aprovados. Então eu peço ao governo do Estado, ao secretário de Segurança Pública, ao chefe da Polícia Civil, que dê uma especial atenção para que nós não tenhamos um grande problema acerca desse concurso que foi realizado, com repercussões nacionais acerca de alguma irregularidade que pode ser identificada. Gostaríamos também, senhor presidente, de salientar que nós fizemos aqui uma fala semana passada acerca de um casarão no município de Ibiraçu, que foi notificado, todos os seus familiares, a dona Aurora com 101 anos, o seu esposo com 96 anos, toda a família que ainda reside lá, e algumas outras famílias, para que as suas casas, os seus imóveis fazem parte de um trajeto em que a Eco 101 pretende passar com uma obra importante, mas que ela não é superior ao valor desses imóveis. São faunas e floras preservadas pela comunidade, são propriedades centenárias na qual as pessoas residem lá, são dezenas de propriedades que estão sendo notificadas para deixarem seus imóveis por preços irrisórios e que, na verdade, hoje, a Eco 101, sem motivo algum, essa semana, ela promoveu um reajuste do valor dos pedágios, sendo que nem o contrato original em que ela se propôs a fazer a duplicação da 101 em todo o Estado do Espírito Santo, ela cumpriu. E, pasmem os senhores, justamente nos trechos compreendidos em que ela não fez essas obras, ela está aumentando o percentual máximo desse pedágio. Então fica aqui um alerta e nossas considerações para que a comunidade ela seja ouvida, que seja realizada uma audiência pública em Ibiraçu com todas as pessoas, como o princípio da transparência em todos os atos da administração. Se a Eco 101 é um desdobramento e uma concessionária do poder público federal, que ela possa cumprir com todas as determinações, com todas as legislações, de que o poder público ouça a comunidade de Ibiraçu, dentro do princípio de transparência, princípio de interesse público, possa reinar e ali nós possamos fazer justiça, podemos
apresentar o novo traçado da rodovia 101, no caso 101 Norte, pela Eco 101, para que as famílias que serão atingidas não sejam severamente prejudicadas. Está passando batido, um assunto corriqueiro, mas que está fazendo muita diferença para a comunidade de Ibiraçu, que almeja e espera dos poderes constituídos uma ação verdadeira em prol de nós fazermos justiça para aquele município. Nós gostaríamos que fosse postado um vídeo, por favor. Isso, esse vídeo, ele trata-se de uma correção, a manutenção que está sendo realizada na estrada que liga a BR-262 em Pequiá ao distrito do São João do Príncipe, no município de Una. Semana passada nós postamos aqui um vídeo de um morador dando conta da irregularidade e falta de manutenção dessa estrada que estava colocando em risco a integridade física e os bens materiais das pessoas. São centenas de pessoas que transitam por ali diariamente para buscar a saúde, a educação, exercer o direito constitucional de ir e vir com segurança, e nós falamos aqui da necessidade de fazer essa manutenção. Pois então o poder público do município de Una foi lá ontem, está com a máquina no local para promover a manutenção e restabelecer a segurança na via. Poder de Justiça, nós estivemos aqui cobrando e agora nós estamos aqui agradecendo o município de Una por estar cumprindo com a sua obrigação e está dando uma resposta às pessoas que me enviaram o vídeo, à comunidade do Príncipe, Rio Claro, Três Pontes e toda a comunidade turística que utiliza aquela via pública, para que tenha definitivamente a segurança viária. Muito obrigado. Por favor, passa o outro vídeo. Nós recebemos esse vídeo do Major Fabrício, ele é comandante da 18ª CIA Independente. Por favor, aumenta o som aí. Municípios de Jaguaré e Vila Valéria, uma data extremamente importante para a nossa economia e para o mundo. A 18ª Companhia Independente está reforçando o policiamento em Jaguaré e Vila Valéria. Nosso objetivo é garantir que o produtor e o trabalhador rural tenham a tranquilidade necessária para colher os frutos de um ano inteiro de dedicação, mantendo a ordem que marca a nossa região. Sabemos que a colheita não termina na lavoura. É um ciclo que passa pela panha, a pilagem e a secagem. Por isso, a Polícia Militar se faz presente em cada etapa. A base do trabalho da Patrulha Rural é a visita tranquilizadora. A Polícia Militar sabe a técnica e a tática, mas quem conhece cada palma de chão, cada barulho estranho e cada movimentação suspeita é o produtor rural. A nossa presença serve para quebrar esse isolamento. A Operação Safra, nós temos um imenso orgulho de ter criado essa operação na então 7ª Companhia Independente, com lançamento no município de Brejetuba naquela ocasião. E essa operação, hoje, é uma operação de Estado que abrange os 78 municípios capixaba, ou todos os municípios de interior, e fazem muita diferença com as visitas tranquilizadoras. Então nós agradecemos e parabenizamos ao governo do Estado, ao secretário de Segurança, que tem dado total apoio à Polícia Militar na execução dessa operação colheita, e é muito importante nós dedicarmos e nos parabenizar, juntamente com os policiais que estão nas unidades operacionais, que fazem essa operação acontecer. São oficiais e praças que, dentro das peculiaridades de cada unidade, realizam essa operação, identificando, visitando, ouvindo e acolhendo as demandas da sociedade capixaba, em especial da comunidade produtora de café, os agricultores. Nesse momento de safra, se faz muito importante esse investimento público. Gostaria de mais uma vez
agradecer a presença de nossos representantes da Aspomires, que estão presentes aqui nas galerias, apesar das galerias estarem em reforma, mas que nós ainda justificamos que não temos mais presença dos policiais militares, principalmente policiais fardados, porque muitos deles são impedidos de estarem aqui fazendo as suas mobilizações, sob pena, inclusive, de serem perseguidos institucionalmente. Então, parabéns ao Thompson, ao Silva e todos os senhores e senhoras policiais militares, bombeiros militares que estão presentes nas nossas galerias, fazendo a nossa representação institucional para que nós tenhamos o reconhecimento da valorização da Polícia Militar, Bombeiro Militar, dos pensionistas, dos operadores de segurança pública do Estado do Espírito Santo. Nós estamos nos aproximando do reajuste geral anual, que é concedido sempre no início de abril, e nós esperamos que nessa data o governador transfira parte dessa riqueza do Estado para nossos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, dando definitivamente o valor e a motivação devida diante de um aumento, de um índice de reajuste que seja compatível com a valorização dos policiais militares. Temos aqui a presença de vários oficiais que estão também representando a nossa amada e centenária Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que vem quase que semanalmente aqui nas nossas galerias, visitar todos os gabinetes, fazendo essa política de aproximação, de mobilização, mostrando as necessidades que existem na Polícia Militar, do Bombeiro Militar, de que sejamos valorizados. Então, a Polícia Penal, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, Bombeiro Militar, a Polícia Militar tem que ser valorizada, tem que ser ouvida. Nós precisamos que o governador, nesse momento que antecede a campanha eleitoral, presidente, ela dê o devido respeito, a devida valorização para aqueles servidores que fazem com que o Estado do Espírito Santo esteja e seja considerado nota A em capacidade de pagamento, nota A em capacidade de endividamento. Por fim, gostaria de ler um ofício da Comissão dos Aprovados do Concurso Público para o cargo de delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital número 1, 2022, por intermédio de seus representantes, veio muito respeitosamente à presença da Assembleia Legislativa expor e requerer o seguinte: no dia 4/9/2025, essa douta promotoria, por meio do ofício número 5693, que citou o nome, solicitou à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo informações acerca do quantitativo de cargos vagos de delegado da Polícia Civil. Em resposta, através do EDOCS número 2025, e citou o número, datado de 11/9/2025, o RH da instituição informou ao gabinete do chefe da polícia que existiria apenas 9 cargos vagos. Ocorre que a referida informação mostra-se contraditória, uma vez que, conforme o DOC 2025, de 30/4/2025, o DRH da PCES comunicou ao gabinete da chefia de polícia que havia 255 cargos de delegados de polícia ocupados, no total de 323, o que 42 candidatos seriam nomeados e entrariam em exercício em 2/6/2025, o que resultaria, naquela ocasião, em 26 cargos vagos. Sendo assim, uma vez que ocorreram, após a referida nomeação e exercício dos novos candidatos, novas exonerações e aposentadorias, tem-se uma ampliação desses números de vacâncias e não uma redução, conforme informado pela Polícia Civil. Aos números apontados no portal de transparência, deverá ser objeto de retificação da informação prestada pelo RH, a fim de que, corretamente, refletindo o quantitativo real de cargos vagos de delegado da Polícia Civil, que são aproximadamente 32, evitando, assim, prejuízo aos candidatos aprovados a exercerem sua posse no devido certame. Então, com a juntada dessas informações precisas quanto ao número de cargos vagos, requer que a Polícia Civil proceda à devida retificação,
com a apuração do constitutivo real e atualizado de cargos de delegado da Polícia Civil, atualmente vagos 32, sobretudo porque com essa manifestação está sendo anexada a listagem nominal dos efetivos existente atualmente. Então fica aqui esse requerimento da Comissão dos Aprovados para que a Polícia Civil faça a retificação desses números, os números reais, e possibilitam a posse dessas pessoas, desses concurseiros que passaram nesse concurso e querem tomar posse efetivamente desses cargos que são extremamente necessários ao Estado do Espírito Santo. Meus parabéns, meus cumprimentos a todos os policiais militares que se fazem presentes, meus respeitos a todos vocês, parabéns pela mobilização e pela visita que vocês estão fazendo em prol de melhorias e ampliações e avanços institucionais. Precisamos que a reforma administrativa venha, mas que seja uma reforma administrativa que dê condições e oportunidades do soldado mais moderno ao coronel de ser valorizado e motivado. Muito importante que, se o governo quiser encaminhar a reforma administrativa, que pelo menos ele antecipe a criação das unidades operacionais. E essas unidades não têm nada a ver com a reforma administrativa. Elas podem ser encaminhadas, eu tenho certeza que todos os deputados, se for criado 1, 2, 3, 10 unidades, eles são favoráveis. E que a reforma administrativa seja melhor desenhada, melhor pensada, para realmente valorizar todos os policiais militares, do aluno soldado que está na academia, até o coronel mais antigo, que em breve receberá, e irá para a reserva remunerada gozar do seu descanso. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington, parabéns pela sua fala, sempre em defesa dos nossos servidores da segurança pública do Estado do Espírito Santo, bem como de toda a população do nosso querido Estado. Com a palavra, o deputado Hudson Leal. Não respondendo. Com a palavra, o deputado Alcântara Filho. Não respondendo. Eu vou solicitar ao deputado Coronel Wellington que assuma aqui, por gentileza, a presidência para que eu possa fazer uso da fala. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Banhes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, servidores dessa casa. Quero também saudar aqui os nossos representantes das categorias da Polícia Militar e Bombeiros Militares, que estão aqui fazendo as suas justas reivindicações. E boa tarde também a você que nos assiste pela TV, Assembleia e demais mídias sociais. Presidente, eu quero fazer uma fala hoje com relação ao DPVAT. A Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa instaurou uma verificação preliminar de informações número 04/2025, diante de graves denúncias relacionadas a possíveis fraudes no recebimento do seguro DPVAT. O que inicialmente parecia um ato isolado, revelou-se indícios consistentes de um possível esquema estruturado com características típicas de atuação organizada, envolvendo assessores de seguros, captadores, emissão de laudos médicos, confecções de boletins de ocorrência e, possivelmente, validações indevidas dentro do sistema da própria Polícia Civil. Ao longo das diligências preliminares, identificamos um padrão extremamente preocupante aqui no nosso querido Estado. Primeiro, repetição sistemática de números de telefone vinculados a centenas de boletins de ocorrência. Segundo, inserção de e-mails pertencentes a escritórios de assessoria securitária nos dados qualificativos das supostas vítimas. Terceiro, narrativas idênticas em diversos boletins, com textos padronizados, inclusive contendo os mesmos erros de digitação e de português. E quarto, boletins registrados online e validados por servidores lotados em municípios distintos daqueles onde os fatos supostamente teriam ocorrido.
Em números preliminares, presidente, já identificamos 466 boletins unificados com indícios de irregularidades, podendo esse número ser significativamente maior após aprofundamento das análises técnicas. Vale registrar que nós chegamos a esses números, presidente, graças à Polícia Legislativa, porque em dezembro de 2025 nós encaminhamos um ofício ao excelentíssimo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, solicitando informações, e até hoje já estamos quase depois da meada do mês de março e ainda não recebemos qualquer informação. Presidente, o mais grave, vítimas ou familiares ouvidos pela comissão afirmaram que os relatos constantes dos boletins não correspondem à realidade dos fatos. Em alguns casos, sequer foram eles que registraram os citados boletins de ocorrência. Boletins, apesar de constar no sistema, como se tivessem sido feitos pessoalmente pelas supostas vítimas. Ou seja, terceiros, servidores da nossa Polícia Civil acabaram registrando boletins de ocorrência em flagrante crime de falsidade ideológica. Também colhemos declarações de pessoas que atuavam como captadores de beneficiários do seguro DPVAT, os quais confirmaram a existência de divisão de percentual dos valores recebidos, 70% para o beneficiário e 30% dividido entre os captadores e, obviamente, essas pessoas que fizeram esses boletins de ocorrência se passando pelas vítimas. Ainda menção a possível pagamento para facilitação de validação de boletins de ocorrência, fato que está sendo apurado com absoluta responsabilidade. É importante deixar claro, esta comissão não faz juízo antecipado de culpabilidade. Trabalhamos com fatos, documentos e declarações formalmente colhidas aqui na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Mas os elementos coletados até agora, já reunidos, indicam fortes indícios de, primeiro, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação pública, associação criminosa, possível corrupção ativa, além de corrupção passiva, eventual prejuízo à Caixa Econômica Federal responsável pelo pagamento do DPVAT. Se confirmadas as irregularidades, estaremos diante de um esquema que pode ter movimentado milhões de reais ao longo de anos. Nossa obrigação é clara: proteger o dinheiro público, defender a legalidade e garantir que nenhum sistema institucional seja instrumentalizado para fraudes. A comissão seguirá avançando, ouvindo todos os envolvidos, encaminhando relatórios aos órgãos competentes, cooperando com a Corregedoria da Polícia Civil, comunicando os fatos ao Ministério Público e demais autoridades de controle. Não haverá seletividade, não haverá blindagem, não haverá recuo. O Espírito Santo não pode tolerar que estruturas públicas sejam utilizadas para fraudar benefícios destinados a vítimas reais de acidentes. Também estaremos oficiando a Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o DETRAN e ao delegado-geral, para que possam reavaliar e revisar a Instrução de Serviço Conjunta Normativa número 02/2025, que, buscando inviabilizar e dificultar novas fraudes na confecção e validação de BUs, prejudicou uma imensa maioria de capixabas honestos, obrigando-os a sair da Serra, por exemplo, ou Cariacica sede, para buscar a confecção do boletim de ocorrência presencialmente na Delegacia de Delitos de Trânsito, a qual não tem efetivo suficiente para atender a demanda, além de estarem distante da sede da delegacia. Certamente não tem sequer a estrutura necessária, operando com todas as unidades da Polícia Civil, com total escassez de servidores. Seguiremos firmes com responsabilidade técnica e coragem.
É importante registrar também, presidente, que nós já tivemos acesso a vários inquéritos instaurados na Delegacia Regional de Colatina para apurar os mesmos fatos. Também já foi realizada auditoria de seguradoras, comprovando as muitas fraudes existentes nesses boletins de ocorrência. Muito obrigado, presidente. Retornamos a palavra a Vossa Excelência. Parabéns, deputado delegado Danilo Baense, pela fala, trazendo sempre a comunidade capixaba, reflexões muito importantes acerca da segurança pública. Essas denúncias são gravíssimas e dão conta de um processo em que os servidores públicos já mencionados estão envolvidos em um grupo em que desviava milhões de reais. Então, Vossa Excelência, sempre atento, corajoso, veio aqui, denunciou um fato grave em que merece a atenção da comissão, dos órgãos públicos, para que definitivamente sejam adotadas providências emergenciais quanto o que Vossa Excelência falou. Devolvo a palavra ao deputado delegado Danilo Baense. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, o deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra, o deputado Lucas Polezi. Deputado Lucas Polezi não respondendo, com a palavra o deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra o deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra o deputado José Esmeraldo. Não respondendo, com a palavra o deputado Capitão Assunção. Capitão, por isonomia, Vossa Excelência tem até 15 minutos, foi o tempo utilizado pelo deputado Coronel Wellington. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar as nossas intérpretes de Libras, Daniele e Elizabeth, os nossos analistas de registro e apanhamentos taquigráficos, muito respeito ao trabalho de vocês, aos analistas legislativos de TI, comunicação, da TV Alice e da segurança, Paulo Marcos, que está aqui nos bastidores, Marcos Fardim, o secretário-geral Eduardo Casagrande, diretor e procurador Vinícius Oliveira e o procurador Eduardo Rocha, e todos os que nos ajudam na Assembleia Legislativa a fazer com que o nosso mandato resplandeça além das dimensões da Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar os nossos policiais e bombeiros, através do presidente Thompson Silva, que estão lutando por melhorias salariais e conquistas para que o governo valorize todas as categorias, sempre estão aqui presentes. Através de vocês, eu quero cumprimentar todos os bombeiros e policiais. Tenho certeza que na hora que o governo do Estado mandar a mensagem para cá, nós saberemos compreender os anseios de todos para que o melhor aconteça para a categoria. Senhor presidente, quero passar, a gente perdeu o tempo de estar falando coisa preciosa para o povo brasileiro, para entrar nessa situação que eu queria até que a nossa assessoria, através de Fabiana, pudesse colocar aqui o primeiro slide. Esse primeiro slide aí é um deboche com o eleitor brasileiro. Isso aí é uma fake news que foi plantada por uma TV esquerdista, CNN, onde eles insinuam que o presidente do partido no Espírito Santo, o senador Magno Malta, pode aproximar mais? Olha só o título ali, ó. Magno Malta gera debate no PL por candidatura da filha. Plantado por uma TV de esquerda, o que nós temos que esperar? Agora, eu vou tentar chegar para vocês quem é o autor dessas mentiradas que estão colocando aí. Por gentileza, segundo slide. É uma foto da pré-candidata ao Senado, Maguinha Malta, e é da Gazeta, né? O título também foi plantada essa matéria. Maguinha Malta e a divisão da direita na corrida pelo Senado no Espírito Santo.
Que bonito! Divisão da direita. É um show de conversa fiada. Vou desmascarar essa turma aí que eu chamo de sabor direita. Sabe o que é sabor direita, capixaba? Aquele cidadão que fica mergulhado durante 4 anos, aí às vésperas da campanha, ele é o cara que ele é bolsonarista, ele é o cara que, se tiver uma manifestação, pelo menos ele imagina de estar participando. Se você olhar o currículo dele de defesa da democracia, não tem um processo por lutar por liberdade do povo brasileiro, e morre de vergonha do Bolsonaro, e não quer nem falar nada sobre aquelas pobres vítimas do terrorista do TSE, do Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes. São vítimas do dia 8 de janeiro. Aí fica todo mundo caladinho. Tudo sabor direito. Por gentileza, o primeiro slide é para desmascarar o sabor direita capixaba. A verdade, é o primeiro slide que está no PDF, vai demorar um pouquinho ali para colocar, mas vamos ver se a gente consegue. Aí, ó, primeiro slide. A verdade nua e crua sobre o Espírito Santo. Por que a mídia e a falsa direita capixaba tentam desesperadamente esconder a força de Magno e Maguinha Malta? Por gentileza, o segundo slide. Aí tem as fake news que eu já mostrei aí. Eu acredito que depois disso o sabor direita vai parar, mas se topar, eu estou aqui na linha de frente para falar a verdade. Fake news tramóia, aí do lado esquerdo do slide. Magno Malta gera embate no PL. Aí o outro, Maguinha não é a escolha certa para o Senado. Tudo fake news, plantado para tentar desarticular a verdadeira direita capixaba, não o sabor direita. Ao lado direito, a ameaça, o sequestro da direita capixaba, a mentira plantada. Políticos, sabor direita, com influência na velha mídia, como aquela esquerdista CNN, plantam fake news diárias, dizendo que Maguinha não seria a escolha certa e que Magno gera embate interno. Não sei que embate interno, porque essa turma não é do PL. Por que vai se meter no partido ao qual eles não são filiados? Eu queria entender isso. Agora, qual é o verdadeiro objetivo? Está lá no meio, onde está escrito: esconder a própria fraqueza. O sabor direita tem grande fraqueza. Eles querem rachar a direita autêntica para tentar ditar regras dentro de um partido ao qual eles não pertencem. Como eu vou me meter no partido dos outros? Sou filiado a um partido. Eu que vou tomar conta da minha vida, eu que vou falar ou deixar de falar alguma coisa, seguindo as regras, a cartilha do PL. Mas qual é a tática? Lá embaixo. A tática covarde. Usam a imprensa para tentar enfraquecer o senador que mais defendeu e defende Bolsonaro no Brasil e minar a candidatura natural de Maguinha. Vamos fazer um raio-x? Segundo slide. O raio-x, quem é quem no Espírito Santo? Observem lá mais à esquerda. Lealdade a Bolsonaro. Aí vamos para o político, sabor direita. Tem vergonha de falar o nome do presidente na hora H. Fica calado. Eu não estou falando de nenhum pré-candidato a governo do Estado. Nós não chegamos ainda nesse patamar. Aí vamos para a direita raiz, que é Magno e Maguinha, que são os que eles estão tentando bater. Lembrando que árvore que dá fruto é aquelas que você quer bater, que joga pedra, porque é a árvore que dá fruto. Luta por ele na tribuna, pelo Bolsonaro. Roda o Brasil pedindo votos e defende com rigor o presidente das agruras que o STF tem cometido. Relação com o PL, o político sabor direita, usa o partido como carro alugado para coligações mornas e vazias até, porque parece que o governo do Estado foi lá,
e esvaziou toda aquela chapa daquela turma que eu não quero falar agora. A direita raiz não, ela constrói o partido com sangue, suor, coragem e história. Vamos ao enfrentamento do sistema. O político sabor direita, ele fica no meio do caminho para aguardar a velha mídia e os caciques dos partidos. Agora vamos para a direita raiz. Chamar Alexandre de Moraes de covarde, eu quero ver se essa turma que é sabor raiz tem coragem de falar o que a gente fala sobre esse ditador que tomou conta do STF. Então essa é a direita raiz. Vamos para o outro slide, por gentileza. Pessoal, o Espírito Santo, ele não precisa de candidato disfarçado. Tem que parar com essa maquiagem. Olha só a prova matemática, que é o efeito Magno Malta. Cenário, agora é o que mais importa, para depois chegar na nossa candidata a senadora, pré-candidata a senadora. Cenário sem Magno. O candidato do governo tem 35%. O candidato chamado sabor direita tem 35%, né? É tipo um empate, né? Agora vamos para o cenário com Magno. Isso aí está nos números das duas últimas pesquisas. Cenário com Magno. Magno, sem dizer que é candidato ao governo do Estado, 15%. Ferraz, 33%. E o sabor direita despenca. Se o Magno, e eu quero que o Magno seja o nosso candidato a governador, entrar, acabou o sabor direita. Acabou sabor direita. Próximo slide, por gentileza. Sem dizer uma única palavra, Magno aparece com 15%. É a força da direita autêntica. Aí não tem nada, não existe nada de sabor direita. Aí é legítimo, conservador e que anda o Brasil inteiro. Esse homem aí, eu não sei de onde ele tira tanta energia, que ele deveria estar se recuperando de um problema de saúde, onde ele passou por algumas cirurgias, mas está andando o país inteiro denunciando as covardias do STF e lembrando que Bolsonaro é inocente de muletas. Esse homem está fazendo isso por nós brasileiros. Próximo slide. Estamos quase fechando, presidente. A guerra pelo Senado, esse é o cenário real. Maguinha Malta, que não tem mandato, que não tem nada que um político de mandato tem, ela já começa entre duas pesquisas de 11% a 17%. Esse é o receio, e eles tentam bater nela por isso, porque ela tem 22% de eleitores que estão tendendo a votar em alguém que tem o DNA do conservadorismo no coração. Próximo slide, por favor. O título é Maguinha, o piso. O piso dela é aquele que foi estabelecido pelas pesquisas desse momento, mas não é o teto. Então a fake news cai agora. Quem subestima uma candidatura com identidade forte, propósito e apoio popular, corre o risco de acordar tarde demais. E Maguinha tem todas as condições de ser, não é a segunda vaga, é a primeira vaga. Por gentileza, o próximo slide. Esse é o DNA da direita, uma história que ninguém vai tirar. Magno Malta está presente nessa posição firme, antes mesmo dessas pessoas se infiltrarem na onda bolsonarista. A pergunta que fica é a seguinte: onde estavam os políticos sabor direita, quando Magno estava arriscando a vida dele e da sua família para passar o Brasil a limpo? O próximo slide, por favor. Esse é o preço da coragem que eu queria que o sabor direita tomasse vergonha na cara e fizesse.
Vamos lembrar um tempo em que o senador Magno estava na CPI do narcotráfico, quando Fernandinho Beiramar ameaçou Magno Malta, citando nominalmente as escolas das suas filhas. Você vê que terrível. Como é que você se sentiria, Sabor Direita, se o narcotraficante ameaçasse suas filhas? Então a família do senador Magno Malta passou por todas essas agruras. Eles têm uma história de defesa da democracia pelo Brasil. Essa é a diferença gritante. Enquanto o Sabor Direita foge dos debates, se acovarda, a nossa direita verdadeira, autêntica, enfrentou o crime organizado de peito aberto antes que nós imaginássemos no Brasil o que era direita ou esquerda. Próximo slide, por favor. É hora de chegar, parar com a tramóia, porque quem decide as coisas dentro do partido é quem é filiado do partido. E nós temos diretrizes que nós temos que obedecer. Isso aí é o certo de qualquer partido. Eu não sei qual é a cartilha dessa falsa direita e onde eles estão filiados, mas eu conheço o PL. Então a turma Sabor Direita quer dar pitaco no PL, tem que cuidar da sua própria casa e parar de se meter onde não foi convidado. O partido PL, que tem a presidência do Magno Malta, ele não é refém de nenhum forasteiro que quer dar piruada aqui dentro. Se o PL escolheu a Maguinha, que tem um DNA de ser aguerrida, nós estamos de peito aberto na linha de frente para defender o nome dela. E acabou, esquece isso. Vocês não são do PL. Quem é o presidente? Magno Malta. Acabou. O último, por favor. Estamos chegando ao fim. Essa é a lealdade testada a fogo. De um lado, os oportunistas que surfam na onda bolsonarista e do outro, Magno Malta. Lembra que ele abriu mão de um mandato praticamente para levar o nome de Bolsonaro no Brasil inteiro? Perdeu a vaga de senador, mas depois ele voltou, mas nunca levantou a voz contra o Bolsonaro. Jamais ele fez isso, muito pelo contrário. Ele deve respeito e nunca se arvorou que ele deixou de ser eleito para fazer campanha para o presidente Bolsonaro. E ele fez isso. Ele não fala, nós podemos falar. O último, por favor. O penúltimo, melhor dizendo. A chapa da direita sem maquiagem. Para o candidato, para o pré-candidato Sabor Direita, nós temos o candidato da direita, que é Magno Malta, que sem falar que é candidato, já tem 15%. E para o Senado Federal, o Sabor Direita não tem que se meter na escolha do PL, a nossa candidata é a pré-candidata Maguinha Malta e acabou. Como diz o jargão popular, Zé Fini. Por gentileza, o último slide para a gente desmoralizar a falsa direita ou o Sabor Direita. A pesquisa ela não mostra um teto, mostra um ponto de partida. Então, cuidado, eleitor, cuidado, capixaba, com essas narrativas que eles tentam plantar, usando mídias de esquerda para tentar convencer o eleitor conservador. Rejeite a falsa direita envergonhada, que tem também nojo ou vergonha de falar a palavra Bolsonaro. Pergunte ao transdireita ou ao Sabor Direita o que ele acha de Bolsonaro, ou peça para esse transdireita fazer um pronunciamento sobre Bolsonaro, sobre o que está acontecendo com aquele covarde lá do STF chamado Alexandre de Moraes, que eu pedi a Deus para ficar vivo, para ver esse homem cumprindo toda a pena que ele tem direito pelas atrocidades que ele cometeu contra o povo brasileiro. Esse é o meu recado. Nós sempre estaremos aqui, toda vez que formos convocados para falar somente a verdade. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Parabéns aí pelo seu pronunciamento em defesa do nosso partido, do presidente do nosso partido, e todas as decisões do PL serão tomadas pela orientação do nosso senador Magno Malta. Eu concedo a palavra agora ao deputado Toninho da Emater, não respondendo a deputada Raquel Lessa, não respondendo a deputado Gandini, não respondendo a deputada Janete de Sá. Deputada Janete de Fisionomia, Vossa Excelência agora aumentou um pouquinho, 19 minutos, que foi o tempo utilizado pelo deputado Capitão Assunção. Boa tarde, deputado Danilo. Boa tarde, deputado Capitão Assunção e todos que nos assistem pelos canais digitais da TV Assembleia, servidores dessa casa. É com muita alegria que eu venho hoje a essa tribuna para estar informando sobre um grande evento que nós tivemos na noite de ontem aqui na Assembleia. Foi uma noite de homenagens à causa animal, onde a gente recebeu protetores dos animais de todos os municípios do Espírito Santo e pôde fazer uma festa grandiosa em honra e em homenagem a essas mulheres e homens, muitas vezes invisíveis, que sozinhos no seu cantinho vão ajudando os animais, que vendem o almoço para comprar o alimento de seus animais, para poder levar um médico veterinário, para dar uma vacina, para fazer uma castração, e que muitas vezes não são alcançados pelo poder público, fazem o trabalho que o poder público devia estar fazendo, na medida em que assume a proteção dos animais no estado do Espírito Santo e em nosso país. Mas aqui a gente pôde, em alusão ao dia 14, que é o Dia Nacional dos Animais, poder estar fazendo essa justa homenagem aos animais através dos seus protetores, através da proteção animal, esses anjos da guarda de 2 pernas e 2 braços, que são, na verdade, os anjos da guarda dos animais de 4 patas, das aves, dos animais silvestres, dos animais domésticos, enfim, que dão luz a esse assunto aqui na Assembleia. E a gente pôde, na noite de ontem, estar dando luz. Nós fizemos, em decorrência do dia 14, que é o Dia dos Animais, fizemos uma semana de eventos. Fizemos uma feira de produtos do artesanato PET, vários produtos cosméticos, roupas, bijuterias na área PET, coleiras, que foram apresentados aqui nessa casa, além de rações, para poder serem comercializados esses produtos que são produzidos e comercializados por empresários capixabas. A partir da quinta-feira, nós tivemos o carretão da castração. Foram mais de 100 castrações aqui em frente à Assembleia, uma castração humanizada, numa carreta que é um verdadeiro centro cirúrgico sobre rodas, que teve aqui na Assembleia, na quinta, na sexta e no sábado. E nós também vacinamos, foram mais de 300 vacinas, a F4 e a V8, que pegam o espectro de diversas bactérias e vírus que acometem os animais e acabam comprometendo a saúde desses animais. A V8 é uma vacina para sinomose, a V4 ela combate a felve, enfim, são doenças muito características de cães e de gatos, cuja vacinação foi adquirida com recurso do PET Vida. Nós trouxemos aqui o carretão do PET Vida, que é um programa do governo do estado, que regulamenta uma lei de minha autoria, aprovada nessa casa, que é o Programa de Controle e Bem-Estar dos Animais do Estado do Espírito Santo, e que ele é conduzido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pelo secretário Felipe Rigoni, pelo subsecretário Vitor, que faz um trabalho grandioso, é um trabalho em conjunto da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais da Assembleia, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, e o nosso mandato através da lei, levando a castração, que é o controle dos animais, para todos os municípios do Espírito Santo. E levamos também a vacinação. Eu disse ontem, e ficou bem claro para todos que estavam aqui, e eu quero replicar aqui para a sociedade. Agora
que este programa está dando certo, que a gente iniciou com o Código de Proteção dos Animais lá em 2005, e que a gente vem pelejando, fazendo emendas ao orçamento, para poder botar recursos na causa animal, convencendo o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, para poder priorizar também a causa animal, para a gente cuidar das pessoas, cuidar da segurança pública, de melhorias na saúde, de investimentos na educação, nas estradas, nos programas, na área nossa rural, mas também ter um espaço para cuidar da causa animal. E aí, nós com isso, construímos esse programa grandioso, que também leva a oportunidade para as pessoas de baixa renda, para os tutores que têm até 3 salários mínimos, a oportunidade de estar castrando o seu animalzinho, de estar vacinando o seu animalzinho, de estar levando qualidade de vida para esse serzinho, que é o amigo de muitas pessoas, que é o amiguinho, o melhor amigo de muitas pessoas. A gente faz isso aqui na Assembleia com muito carinho e com muito respeito aos animais, porque para nós toda vida importa. A vida humana, ela não tem que ser só ela a privilegiada de ter espaços na sociedade, de ter espaços no planeta Terra, mas toda vida para nós importa. A vida dos seres humanos, a vida dos animais irracionais, a nossa fauna, o nosso meio ambiente, e nesse aspecto todo, gente, os mais frágeis é a vida humana, porque os animais, o cachorrinho, ele sai da barriguinha da cachorra, ele já vai procurando a teta da mãe para mamar. O recém-nascido humano não. Se a mãe não levar o peito ou não der uma mamadeirinha, essa criança vai morrer de fome. Então nós somos, a raça humana é a mais frágil nessa cadeia animal, mas no entanto é a mais perigosa, é a que mais mata, é a que mais destrói, é a que destrói o meio ambiente, o seu habitat. Os animais não destroem o seu habitat, a raça humana destrói. Então por isso que tratar aqui nessa casa da causa animal, por isso que prestigiar os nossos protetores dos animais, é estar tratando de dignidade, é estar estimulando a bondade no seio das pessoas, é estar estimulando o respeito, a ética, o respeito ao mais frágil, para que todos na nossa sociedade, para que todos no planeta Terra possam ter oportunidades, possam ter direito à vida, e a vida com dignidade. E é isso que a gente faz aqui. O nosso mandato, ele é pautado em se preocupar com as pessoas, em cuidar das pessoas, em tratar da questão da agricultura familiar, para potencializar quem está nas regiões rurais, em tratar da mobilidade urbana e da mobilidade rural, para poder fazer com que o escoamento da produção ele aconteça e gere riqueza para as mais diversas regiões do nosso estado, em fortalecer a educação para que a nossa juventude tenha oportunidade, em fortalecer os nossos mecanismos de qualificação profissional para que nossos jovens possam ser qualificados e possam ocupar bons espaços de trabalho no mercado de trabalho, competindo de igual o filho daquele que leva que tem condição de botar o seu filho na escola pública e daquele que possui uma situação que dá a ele a condição de botar numa escola privada, fortalecendo a nossa segurança pública para que a gente possa viver num estado mais seguro, fortalecendo a nossa saúde, que é um bem que Deus nos deu. Então por isso que a gente trata a questão da água com muito carinho, a questão do esgotamento sanitário, porque a gente sabe que isso é saúde, para fortalecer a saúde da população. Mas o nosso mandato também, ele tem um espaço para proteger os animais. E aí criamos a CPI, que investiga maus tratos de animais no Espírito Santo, para poder estar punindo quem insiste em maltratar os animais. Criamos a Comissão Permanente de Proteção e Bem-Estar dos Animais, para poder criar políticas públicas que visam estar atendendo essa demanda também, que é da causa animal do Espírito Santo. E assim a gente segue com um mandato forte, que trabalha muito por todo o Espírito Santo, e mostrando que a mulher nessa casa, ela é importante, porque ela tem essa sensibilidade. Além disso tudo, nós trabalhamos firmemente para combater as mais diversas violências que a mulher ainda sofre em pleno século XXI. Eu fiz essa narrativa para dizer para vocês que agora que a gente caminhou esse espaço todo para trazer a causa animal até aqui, apareceram um monte de madrinha e um monte de padrinho.
para essa causa. Agora todo mundo quer levar o carretão da castração porque ele deu certo. Mas a causa animal tem uma madrinha, a deputada Janete de Sá. E a causa animal, ela tem padrinhos de fato. E os padrinhos dela são o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, o secretário de Meio Ambiente Felipe Rigoni e o subsecretário Vitor. Estes são os padrinhos e as madrinhas da causa animal. Os demais são aventureiros que vêm agora na eleição, que posam de rambo, que vêm para a eleição, porque querem disputar um espaço, achando que vão usar a causa animal como trampolim. Eu quero alertar as pessoas que fiquem atentos, quem faz e vem fazendo, e quem já teve a oportunidade de fazer do mandato e nada fez, e agora posa como salvador da pátria. Fiquemos de olho, a eleição está aí e muito fake news vai aparecer e a gente não pode se iludir. A causa animal precisa de ter voz ativa para ela continuar crescendo no Espírito Santo. Obrigada, gente. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra, deputado Alexandre Chambinho, não respondendo. Com a palavra, deputado Zé Preto, não respondendo. Deputada Adilson Espíndola, não respondendo. Deputada Camila Valadão, não respondendo. Com a palavra, deputado Vandinho Leite, não respondendo. Com a palavra, deputado Pablo Muribeca, não respondendo. Com a palavra, deputado Bispo Alves, também não respondendo. Eu quero agradecer aqui a presença de todos os deputados e deputadas que estiveram presentes nessa sessão ordinária de hoje. Agradecer aí os representantes das categorias da segurança pública, especialmente com relação à Polícia Militar e bombeiros militares do Estado do Espírito Santo. Agradecer aos servidores dessa casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais a vida tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, amanhã às 9 horas, para qual designo. Expediente, o que ocorrer? Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa na sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, no expediente, os deputados aprovaram a tramitação de 9 projetos de lei. Entre eles, a iniciativa do deputado Alexandre Chambinho, que prevê a inclusão da disciplina Educação Financeira no currículo das escolas públicas do Espírito Santo. E ainda na área de educação, o deputado Deninho Silva propõe uma campanha de conscientização sobre o uso de inteligência artificial nas escolas capixabas. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alias mais perto de você.